Ei, pessoal, bom dia! Como é que vocês estão? Vou chamar agora a professora Mariana para a gente conversar, hein? Já tá começando. Ei, Tiago! Mariana. Vamos ver, vamos ver. Ei, gente! Ei, professor, tá joia? Ei, Camilinha! Ei! Chegando. Olá, Ei, professora! tudo bem? Estou me organizando Tudo aqui para bem? começar. Tudo jóia? Aqui tem que virar a sua câmera. Assim? Isso. Então, Tudo bem? Bom esse dia! look novo aí, adorei, que linda! Minha filha, eu tô numa transição capilar. Aí meu cabelo vai ficar só curtinho assim agora. Ai, gente, Charlie, esse é o José. linda. E aí? Ai, tudo bem? Tudo, parabéns pelo canal. Ai, muito obrigada. Professora, primeiro, né, eu quero te agradecer muito por estar aqui, né, prestigiando o canal, por aceitar a nossa conversa, né? É um assunto muito interessante e eu me sinto lisonjeada de ter uma pessoa com o seu gabarito aqui no nosso canal. Eu que agradeço o convite, Simone. Tenho acompanhado aí a sua trajetória e fico muito alegre, contente, orgulhosa. Então, fui sua professora, acompanhei sua vida na faculdade e não fico surpresa, porque na verdade é uma consequência daquilo que você já vem plantando, né? Então, tá de parabéns, continue assim. Muito obrigada. Gente, a professora Mariana, ela foi minha professora de Direito Civil, né? Principalmente na disciplina de família, de Direito de Família. Ela é graduada pela Faculdade Milton Campos, especialista em processo civil, né? Mestre em Direito Ambiental, tem um mega gabarito essa moça, né? É mestre em Direito Ambiental, Direito Civil e em Processo Civil. Né? Ela também é orientadora do Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade Kennedy, que foi onde eu me formei, né? Onde eu me descobri para o direito. E na coordenadora da pós-graduação em Fashion Law na Faculdade. Além de ser também advogada atuante, né, na área civil. Ela atua também na área civil. É uma pessoa muito inteligente, é uma pessoa que me despertou principalmente para a escrita, né, Mari? Foi onde a Então, gente fez Simone, nossa primeira iniciação científica. Então, Mari, como é que ô, é essa Simone, história? Oi, tá me ouvindo? tô te ouvindo, tô te ouvindo. Então, como é que é essa história que a gente vai contar para o pessoal hoje a respeito da
infidelidade conjugal, né? Que a gente veio aqui para poder falar sobre um assunto que é colocado, né, à margem da sociedade, né? A maioria das vezes. As pessoas não querem comentar a respeito, mas a gente tem uma gama de direitos que envolve esse tema, né? Eu achei interessantíssimo o texto que você escreveu, a Mariana também faz parte de um site, né? Uma das escritoras do site Nosso Direito Civil, né, Mari? E me chamou muita atenção exatamente o texto que ela... Pode falar. É um projeto que eu tenho juntamente com o professor Renê, com a professora Silvia Portilho, que é o Nosso Direito Civil. É um local mesmo de compartilhar ideias, assuntos novos. E o meu último post foi sobre infidelidade conjugal. Que me chamou muita atenção, porque é um assunto que poucos falam, né? Sobre os direitos que envolvem as duas pessoas, né, Mari? Não é só a esposa, mas também o terceiro, né? Que é a pessoa que está ali naquela relação e muitas das vezes nem sabe que existe um casamento, né? Que a pessoa com quem ela se relaciona está casada, né? A gente sabe que, principalmente com a união estável, não existe o procedimento dos proclamas, né? Proclamas. E aí você acaba não descobrindo que a pessoa tem outro compromisso, né? É uma das consequências da união estável. Acaba que as pessoas não têm tanta informação acerca de com quem está se relacionando, né? E a gente até recomendo vocês, pessoal, irem lá. Vou colocar depois na descrição do vídeo o link para a página desse texto. É um texto super bacana. Mariana começa falando a respeito de 2 livros que eu acho muito legais, que é o livro Dom Casmurro, né? E Madame Bovary, que são livros que a história aconteceram no século passado, né? No início do século passado, e já existia um grande mito a respeito da infidelidade conjugal naquele período que é discutido no livro, né? Mas como é que funciona, Mari? Como é que o direito tem tratado essas questões agora? Muito bem, Simone, você fez aí. Primeiro agradeço pela apresentação, pelas palavras. Eu que tenho que te agradecer pelo convite, viu? De ter lembrado do meu nome, ter me convidado para participar desse bate-papo. A questão da infidelidade conjugal não é nada novo, sempre existiu, só que o tratamento jurídico dispensado é que tem variado ao longo do tempo, ao longo dos anos. O direito, como essa ciência que muda, essa ciência que acompanha a transformação social, tem feito isso também nesse campo e feito de forma intensa dentro dos direitos de família. Num primeiro momento, o tratamento jurídico da infidelidade, aí nós podemos remeter aí desde o período colonial, existia a chamada relação adulterina, e nesse caso era penalizado a mulher. Então a mulher que tinha uma relação adulterina, ela poderia inclusive sofrer aí a pena de morte. Ela seria responsabilizada juntamente com seu amante. No Código de 16, quando nós temos a relação patriarcal, a relação matrimonial como base do casamento, nesse momento, temos visitantes na área. Nesse momento, a infidelidade conjugal, ela é um dos fundamentos utilizados para romper o casamento. Ou seja, ela poderia ser um argumento para justificar o fim do casamento, em um momento que se discute a culpa pelo fim do casamento. Então, aquele que é infiel, ele seria condenado, sentenciado como culpado, como aquele que levou à falência do Instituto do Casamento. Isso durante o Código Civil de 1916. Na esfera penal, que você gosta muito, né, Simone? Inclusive, nesse período, né, o adultério era criminalizado, né? Então, a gente percebe uma intervenção do direito muito mais direta na vida das pessoas, né? Porque a gente tem um princípio em direito penal, que é o princípio da fragmentariedade. Então, naquele momento, as relações conjugais eram importantes o suficientes, né? Dada, inclusive, essa questão
vergonhosa, né, que se colocava ao tempo. Existia um interesse tendo em vista a sociedade da época que não aceitava essa conduta, principalmente para a mulher, né? Especificamente para a mulher. Então, normalmente, né, em âmbito penal, o adultério ele era penalizado porque o direito penal achava que esse tipo de conduta era interessante para ser criminalizado naquele momento, né? E posteriormente, já no Código Civil de 2002, essa conduta ela deixou de ser interessante, inclusive por causa do princípio da fragmentariedade, porque para o direito penal a sociedade ela foi mudando tanto, que acabou que não tinha mais a necessidade de se penalizar uma coisa que acabou se tornando comum, né? As pessoas passaram a falar mais sobre infidelidade e infelizmente, passaram a cometer mais esse delito, né? Que na época era considerado delito. Só que não havia necessidade, não era tão reprovável para a sociedade a ponto de se criminalizar, né? Tanto que em direito civil, né, Mari? Antigamente também o casal, né, de adúlteros não podiam se casar, não era permitido o casamento entre os amantes, né? Naquele momento. E aí até mesmo esse tipo de legislação mudou. Hoje em dia é permitido que os adúlteros, né, o cônjuge e o amante, desde que estejam, né, desimpedidos, se unam por meio do casamento também, né? Exatamente. Pode falar. Você faz essa abordagem dentro do campo do direito penal. Houve essa mudança em 2005, descriminalizou a conduta, então já não é punido mais no âmbito penal. Mas dentro do direito civil, você fez referência ao Código de 2002, o dever de fidelidade, ele está expresso. Então não é apenas um costume, uma determinação religiosa, cultural, que se deve ser fiel. No Brasil, as relações, elas têm base monogâmicas. E a fidelidade, ela é uma determinação legal. A lei exige, tanto dos cônjuges quanto dos companheiros, essa fidelidade recíproca. Então, atualmente, como que o direito lida com isso? Eu fiz referência ao período colonial, eu fiz referência ao Código de 16 e a nossa legislação em vigor, o Código Civil de 2002. Como que ele lida, como que ele trata? Ele exige, a nossa legislação exige a fidelidade entre os cônjuges e fala em lealdade entre companheiros. Ou seja, tem sim a previsão legal para isso. E doutrinariamente, como que a doutrina aborda essa questão? Porque a infidelidade, como você mesmo falou, Simone, ela sempre existiu. Quando você fala que passou a existir mais ou menos, aí eu me furto de falar, porque realmente eu não sei, estatisticamente, se a gente pode afirmar isso, né? Se aumentou, se diminuiu, sempre existiu, isso é fato. Eu acho que o que altera, o que eu acredito, a alteração vem na abordagem. Na abordagem, como que a sociedade está lidando com essas relações. Antigamente, a mulher, ela era penalizada mais uma vez, e é a questão do gênero, um tratamento totalmente diferenciado, quando ela envolvia nesse tipo de relação. Era denominada concubina. O homem, a Maria Berenice Dias, que é uma doutrinadora de direito de família, ainda fala, parece que o homem ele é prestigiado. É a questão da sexualidade, do homem, do garanhão, que tem vários relacionamentos. Então, culturalmente, nós temos esses traços, podemos falar esse ranço mesmo cultural, que nós estamos tentando romper. Já rompemos totalmente? Não, ainda não, mas nós estamos caminhando em uma doutrina atenta a esse novo olhar, principalmente a questão da boa-fé daqueles que se envolvem em relacionamentos como esse, como você mesmo falou. Muitas vezes, uma pessoa, tanto um homem como uma mulher, pode começar a se relacionar com outra que é de um relacionamento pré-existente. Ou seja, está envolvida ali numa relação de adultério, mas que não tem ciência. O que o ordenamento ele tem que se preocupar com a boa-fé? Então, a boa-fé deve pautar essa análise.
Porque essa questão é até às vezes muito distante de algumas pessoas, né? Eu conversei com algumas pessoas a respeito desse tema e me questionaram, inclusive, como que a pessoa não sabe que a outra é casada. A gente tem que esclarecer aqui que existem outros procedimentos que são distintos do casamento, né? Dos procedimentos do casamento, né? Que acontecem e não deixam claro qual tipo de relacionamento que a pessoa tem. Por exemplo, a união estável, você pode constituir, ela pode ser constituída tanto formalmente, né, por meio de declaração no cartório, quanto informalmente. Então, as pessoas podem viver em um sistema, em uma relação de união estável, não tendo nada documentado. Inclusive, né, quando essa união acaba, existe a possibilidade da pessoa fazer essa dissolução no cartório. Então, assim, um negócio que realmente é complicado. Tem muita gente que trabalha viajando e tem duas famílias e uma família não sabe da outra. Então, a gente não está falando de algo que seja impossível para a sociedade, né? É lógico que a gente tem um monte de mídia social que acaba escapando alguma coisa, mas algumas vezes acontece da pessoa ter esse relacionamento e não saber que é um terceiro na relação. E aí, esses problemas, eles ultrapassam a mera família, porque às vezes a pessoa tem duas relações, mas conseguem, por exemplo, alimentar as duas relações, tanto financeiramente quanto amorosamente, né? Se divide realmente em duas. Mas e quando essa pessoa chega a faltar? E quando morre? Né? Como é que fica a questão sucessória nisso tudo? Porque não é só uma relação, uma relação individualizada, não é só um ficar, é um formar de uma família, né? A gente está falando aqui que o direito civil admite essa outra forma de família, né? Inclusive, hoje em dia, a família é muito mais marcada pela questão afetiva do que pela questão legal, efetivamente. Então, o direito civil, ele mudou completamente a forma que vê a família, né? Então, a gente não pode fechar os olhos e achar que realmente, realmente não está acontecendo. É um negócio que realmente está acontecendo. E como é que fica a questão da pensão alimentícia para o companheiro, que é o terceiro de boa-fé, né, nessa relação, nesse triângulo amoroso, né? Como é que fica? Porque existe um julgado, né? Já tá acontecendo que os tribunais superiores estão discutindo esse assunto, né? A questão da pensão alimentícia para o cônjuge, ou para o cônjuge que cometeu o adultério, ou para o companheiro da pessoa que está de boa-fé, do terceiro de boa-fé que está nessa relação. Ô Simone, exatamente, os tribunais eles estão sendo provocados para se manifestar nessas situações. Eu vou começar abordando pela questão sucessória. O STF ele está prestes a decidir uma demanda que foi inclusive reconhecida como repercussão geral, ou seja, a decisão que for dada nesse julgado será aplicada a decisões, a casos semelhantes, né, a demandas semelhantes, e o STF está pautado agora para dezembro, pode ser que tenhamos já no início do próximo mês uma decisão a respeito, envolvendo famílias paralelas, ou seja, essa situação que você abordou de uma pessoa que vive relacionamentos com duas famílias ao mesmo tempo. Na falta dessa pessoa, quando ela falece, como que o direito sucessório vai tratar essa situação? Há posicionamentos doutrinários para os dois lados. Há aqueles autores mais vanguardistas que, baseado nessa questão afetiva, na boa-fé, que tem que ser reconhecido o direito sucessório, ou seja, que haveria a repartição da herança entre os dois maridos, um companheiro, ou outro companheiro. Inclusive, essa relação que está sendo analisada perante o Supremo Tribunal Federal é uma relação envolvendo um casal homoafetivo. O marido tinha um casamento e tinha uma relação homoafetiva paralela. Então, é isso que o STF vai decidir no âmbito sucessório. Você vai ter que dividir a herança. Na questão dos alimentos, aquele que é infiel e também seria um credor da obrigação alimentícia, o fato é, ele perderia, então, o direito a receber os alimentos se ele foi infiel? Seria uma forma de puni-lo por essa conduta? E aí nós temos julgados
e inclusive o STJ, um julgado de destaque no STJ, que fala que poderia sim perder, que a infidelidade ofende a dignidade do outro cônjuge. E com grandes repercussões ao longo da vida, que essa ruptura da boa-fé, do dever de lealdade, que isso poderia sim provocar na perda do direito de receber os alimentos. Então, nós temos esse voto, mas nós não temos ainda, ô Simone, um posicionamento consolidado na questão dos alimentos. Tá bom? E também do direito sucessório não há ainda. Nós estamos aguardando. Na questão do direito sucessório, da infidelidade, as causas que levam à exclusão da condição de herdeiro estão já dispostas no Código Civil. Aquele herdeiro que é considerado indigno, ele perde o direito a receber a herança. E a infidelidade não está arrolada. A questão é, será que poderíamos encaixar, trazer a infidelidade como uma causa de exclusão da herança? Para boa parte da doutrina, não caberia essa interpretação, inclusive uma interpretação prejudicial, para excluir o infiel do rol de herdeiros, tá bom? A questão dos alimentos também é controvertida pela característica da obrigação alimentar. Os alimentos são parcelas para garantir a dignidade da pessoa. Pela infidelidade, seria, e aí é um critério, inclusive, valorativo, poderíamos privá-lo de receber os alimentos? Eu acho que é uma discussão que vai ainda tomar corpo cada vez mais. Nós temos que aguardar o STF para verificar o desfecho. Até mesmo porque a gente está mexendo aí com o direito fundamental, né? Então, a discussão, ela ganha um âmbito mais elevado. O professor René está até falando aqui a questão da boa-fé, né? Partindo justamente da boa-fé, a lealdade não seria um valor jurídico-social mais relevante que a fidelidade? Em outras palavras, se os cônjuges estiverem de acordo, não estaria tudo certo? A gente realmente, René, a gente entende que existem relações, o direito civil ele abarca um grande espectro de relações, né? Mesmo porque hoje em dia a gente considera a família, a forma que se considera a família é a afetividade. Então, eu não sei você, Mari, mas assim, eu entendo que até mesmo essa questão do dever de lealdade, se existe uma relação aberta, ao meu ver, não há que se falar em discussão acerca do direito sucessório em relação à partilha de bens, porque aí as duas pessoas estão cientes. Já existe a boa-fé? Ou você pensa diferente? Não, se há, como você mesmo falou, o que se chama ou se intitula, né, relações abertas. Aquelas pessoas que fazem mesmo um combinado, vamos dizer assim, um combinado, de que é possível ter relacionamentos paralelos. Nesse caso, eu enxergo e entendo que não há dúvida alguma. Eu estou aqui observando sobre o aspecto da autonomia dessas pessoas, a autonomia privada e também fazendo uma análise acerca da interferência mínima do Estado nas relações familiares. Essa interferência tem que ser cada vez menor, deixar ali as decisões serem tomadas pelos envolvidos, pelos entes familiares. Então, eu enxergo que sim, e sempre analisando, decidindo a partir do caso concreto, a partir da boa-fé dos envolvidos. Porque senão a gente pega o direito, por mais que o direito ele sirva para poder tutelar bens jurídicos, né, da sociedade, esses bens jurídicos eles têm que ser considerados relevantes. Eu não acho que seja efetivamente relevante para o direito, até mesmo essa discussão de que se ambas as famílias sabem da relação extraconjugal, né, que são realmente essas relações abertas. Então, não há o que se falar, porque se decidiu ali, né, até mesmo a gente pode se comparar com o contrato pré-nupcial, né, onde as pessoas também firmam quais são as regras que naquele casamento, né, naquela união, serão válidas, né? Por exemplo, a questão da separação de bens.
Exato, mas aí quando você fala da questão pré-nupcial, ô Simone, a doutrina, quando ela aborda quais são os termos que poderiam ser contemplados nesse compromisso pré-nupcial, a questão da infidelidade, há discussão. Não é totalmente aceito que os cônjuges já poderiam abrir mão, por causa dessa questão legal prevista no código, que está colocado como um dever. Então, há essa resistência em abrir mão desse dever de fidelidade, formalmente falando. É mesmo, porque até mesmo o Brasil, ele funciona, as normas que regem o casamento são normas de relação monogâmicas, né? A base é monogâmica, inclusive o próprio CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, provocado para se manifestar se seria possível o reconhecimento paralelo de duas uniões estáveis, o CNJ já apontou que não é possível você chegar no cartório e fazer um documento aí contemplando, afastando a base monogâmica por causa da nossa sociedade. Mário, eu queria que você... E a grande preocupação é sim o patrimônio, enfim. Mas a gente não pode nem criticar isso, porque as bases do direito são todas, bem dizer, formadas em cima do direito ao patrimônio, né? Dos direitos relacionados ao patrimônio. A gente tem todo um sistema jurídico. E o nosso sistema jurídico, o próprio Código de 16, ele estava ali tomado pela preocupação patrimonial. Hoje, no centro está a pessoa, a dignidade da mas sem se descuidar das relações patrimoniais. E é interessante. Professora, o Renê está perguntando. O Renê, o poliamor, na verdade, aquelas pessoas que se aceitam, se relacionam, eu acho que é uma forma hoje que o direito tem que tratar, tem que reconhecer, porque se existe, se é um fato social, nós não podemos fechar os olhos a esses fatos que ocorrem e tem repercussão jurídica e regular da melhor forma. Eu acho que o poliamor é a pura expressão de uma liberdade de se relacionar. E se as pessoas entendem que pode se relacionar com mais de uma, com duas, com três, o direito, eu até cito o ministro Aires Brito para falar que o direito ele não pode sentir ciúmes. Quem é o direito para isso? O direito ele não pode sentir ciúmes nessa terra aí que é o coração que nunca ninguém pisou. Então, a minha posição, o meu entendimento sobre o poliamor é um respeito à autonomia das pessoas, de tomar a decisão de ter relacionamentos com mais de 2, com 3, com 4, sempre pautado na questão da boa-fé. Se sabem, se querem, eu fico com a autonomia, com a liberdade. Sempre em prol da dignidade. Porque eu não acredito em dignidade da pessoa humana se é retirada a liberdade e a autonomia das pessoas. Na verdade, o que a gente tá pautando mesmo, essa discussão, é muito na questão da boa-fé, né? Que é o que hoje em dia rege o direito brasileiro, né? Até mesmo o direito penal. A gente acha que não, mas o direito penal ele também está pautado, né, na boa-fé. Eu percebo a boa-fé hoje em dia como um supra-princípio, né? Quase um supra-princípio, porque isso é uma forma que o direito tem de não ser tão intervencionista, porque se a gente começa a tutelar todas as formas de comportamento humano, o direito vai ser extremamente intervencionista. Estou até olhando aqui, o professor Renê falou a respeito do poliamor e levantaram a questão das relações poligâmicas. Realmente não é isso que a gente está discutindo. A questão é da liberdade. A gente não tem uma Constituição aí declarando que a gente é livre, né, para fazer o que não é ilegal, né, desde que não seja previsto em lei como ilegal, a gente pode fazer, porque o direito brasileiro ele prima pela liberdade das pessoas. Então ele tem já essa característica menos intervencionista mesmo, entende? Porque senão a gente vai começar a criar uma sociedade mais numa era ditatorial, porque a gente vai começar a tutelar todos os tipos de relação e primeiro que o direito não tem nem essa competência de tutelar todas as relações, porque ele sempre vem a reboque dos fatos, né? A gente primeiro percebe as mudanças sociais para depois
perceber uma mudança no direito. E é bem depois, né, Mari? Demora para poder, para a coisa ser mudada. Nesse âmbito da infidelidade conjugal, ó, veja bem, em 2020 que o Supremo Tribunal Federal vai se manifestar a respeito. Mas antes disso, várias demandas já chegaram aos nossos tribunais, muitas reconhecendo o direito a pessoas que vivem relacionamentos, relações paralelas, e outras demandas negando o direito. Porque a base hoje do direito civil, essa influência monogâmica que nós temos, a doutrina, e vamos falar de uma doutrina clássica, ela faz coro para dizer que o Estado não tutela esse tipo de relação. Que as relações paralelas, elas não podem ser reconhecidas em razão do dever de fidelidade e lealdade. Mas isso hoje já não é mais suficiente. É por isso que nós estamos ansiosos aguardando o pronunciamento do STF. A discussão também é muito interessante. O professor René falou assim da questão da função do direito de promover avanços. E é assim mesmo, por mais que ele venha a reboque dos fatos, quando acontece uma situação dessa e o STF tem que se posicionar, isso é interessante porque você acaba gerando discussões e gerando qual que é o tipo de sociedade, para quem que você está legislando, né? Para qual tipo de sociedade estão sendo feitas as leis. E o STF ele tem um papel muito importante que é pegar a norma, né, e colocá-la, aplicá-la ao caso concreto. Então, muitos entendem que é como se estivesse usurpando o poder legislativo, e na verdade eu não sei a sua opinião, mas eu entendo que não, porque se a gente ficar só preso no que está disposto na lei, a sociedade nunca avança, né? E é uma decisão que é importante porque ela vai ser erga omnes. Então, a partir de então, a gente vai ter um parâmetro para que os próximos casos sejam decididos já, né? Até em segunda instância, né? Normalmente se decide isso em primeira instância, mas se chegar em segunda instância, a gente já vai ter um parâmetro para que os magistrados possam seguir a respeito desse tipo de situação específica. É por isso que né, a gente aguarda ansiosamente as decisões dos tribunais, porque isso pode promover uma mudança social muito grande, né? Inclusive quando a gente discute os direitos sucessórios em relação ao amante. Com certeza. Ô Simone, nesse caso de relações paralelas, eu não acredito de forma alguma em usurpação. O STF trazendo a função dele, sim, de examinar e tutelar e preservar a integridade do nosso texto constitucional. Eu acho que é uma decisão que tem muito por contribuir com a nossa sociedade, acompanhar as transformações. As relações extraconjugais, elas sempre existiram. Elas sempre existiram. O que o direito precisa é ter, sim, diante do nosso arcabouço, dos nossos princípios, dar a melhor decisão. Sempre cometido com a finalidade de justiça. Dar a cada um, de fato, ali o que lhe é de direito. Então, Mariana, você pode fazer algumas perguntinhas? Alguém tem perguntinhas aí para poder fazer a respeito do tema? Finais, né, Simonica? Porque nós já estamos terminando, senão a gente não consegue gravar a live. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu quero agradecer aqui aos queridos alunos e alunas que deixaram mensagem de carinho. Muito obrigada, saudades de vocês. Amiga também, eu vi que a minha amiga Vanessa entrou. Um beijo, Vavá, minha amiga querida. E agradecer novamente o convite, né, Simone? Muito obrigada pela lembrança. Hoje tratarmos de um tema que é tão relevante para o direito. Muito obrigada, viu? Ô Maria, eu que agradeço, né? Mais uma vez me sinto lisonjeada de ter a sua participação aqui, de ter a participação da nossa audiência, né? Da nossa enorme audiência, né? Muito obrigada mesmo, né? É sempre bom contar com o apoio de vocês. Acaba fortalecendo também o canal, né? Muito obrigada, Mariana. Eu fiquei realmente muito, muito, muito feliz de você ter aceitado. No primeiro momento eu nem achei que aceitaria. Imagina, uma honra, Simone. Então, quero parabenizar pelo Endireitando as Coisas. Aproveitar para divulgar também o nosso canal, o nosso Direito Civil.
estamos debatendo temas relevantes, como é o caso da infidelidade conjugal. Eu, professor Renê, professora Silvia, todos aí convidados a acompanhar, tá bom? Então, um beijo. Muito obrigada, Mari. Beijinho. Com Deus, gente. Tchau, muito obrigada. Até. Até.